nossa última aula de matemática dessa semana, certo? E desse capítulo. Gente, hoje o que nós vamos fazer? Nós vamos celebrar tudo que nós vimos nesse capítulo, beleza? Então, o que nós vimos? Nós vimos sobre a área, certo? Como calcular uma área. Então, vejam lá, eu preciso pintar esse quadro. Então, eu tenho uma área aqui, que é toda essa região. Preciso saber o tamanho dela para eu pintar, certo? E eu tenho também, pessoal, alguma situação que eu preciso saber o volume. Então, vejam lá, eu tenho um pote, eu tenho determinado recipiente e ele comporta um volume. Então, eu preciso calcular quanto volume que cabe aqui, isso em volume, mas esse volume tem uma capacidade, né? Então, aqui tem a capacidade de quanto, certo? Então, eu preciso fazer o cálculo, beleza? E é isso que nós vamos ver, relembrar hoje, belezinha? O volume está um pouquinho mais fresco, né, pessoal? Porque nós ainda estamos vendo nessa semana. A área, talvez, seja mais escondidinho lá na memória, mas também não faz tanto tempo assim, beleza? Mas então, gente, antes de nós iniciarmos, vamos rapidinho fazer a correção dos exercícios da aula de ontem? Então, bora lá? Bom, então, pessoal, peguem lá a página 138, nós temos o Paulo. Lembram dessa situação que ele tem um problemão aqui na mão, certo? Ele tem 8 litros de óleo, mas ele precisa de 2 litros para cada motor, são 2 motores. Então, ele tem um recipiente de 4 litros e um recipiente de 3. Como que ele pode fazer para conseguir apenas 2 litros? Então, qual pergunta aqui é preciso responder para resolver isso? Então, é preciso o quê? Saber a sequência das manobras que ele vai fazer com o líquido e os recipientes até obter 2 litros. A 2 é pessoal, né? Porque cada um tem uma sugestão de como pode iniciar. Bom, então vamos lá. Quais informações que nós temos? Nós sabemos que ele tem 8 litros de óleo disponíveis, certo? Então, quantos litros que ele precisa abastecer cada motor? 2 litros. E são quantos motores? 2 motores. Então, qual é a capacidade máxima que o Paulo tem disponível para despejar o óleo em cada recipiente? Então, um tem 4 litros no máximo e o outro 3 litros. Certo. Então, agora já com as informações preenchidas, vamos pensar na sequência. Então, vejam lá. Se o Paulo encher o menor recipiente, com quantos litros que vai ficar o galão? Então, o galão tem 8, o menor tem 3. 8 menos 3 dá 5. Então, o galão ainda continua com 5 litros. E depois, pessoal, quais são as possíveis manobras que o Paulo pode fazer para chegar no segundo passo? Então, vamos ver aqui na prática, pessoal, no desenho, como pode ser feito? Bom, as respostas da 2 e da 3, pessoal, é a escrita de todo esse desenho aqui, certo? Então, eu vou mostrar o desenho para ficar mais fácil de compreender. Então, o galão lá de 8 litros cheio e os recipientes de 4 e 3 litros vazios, certo? Então, ele tinha isso aqui a dispor dele. Então, o que ele fez? Ele pegou e despejou, lembram? Lá no recipiente de 3 litros. Então, ele encheu 8 litros menos 3, vai ficar 5. Então, ele ficou com 5 litros lá no galão. E o que foi feito, então? O próximo passo foi pegar esses 3 litros aqui e jogar no recipiente de 4 litros. Então, ó, estão vendo que sobrou um pouquinho? Porque ainda tem um espaço que não foi preenchido aqui, certo? Quantos? 1 litro. Então, falta 1 litro para ser preenchido aqui. O galão que estava cheio continua com a quantidade que estava anteriormente. Depois que ele jogou, então, esse óleo de 3 litros lá no recipiente de 4 litros, o que ele fez? Ele pegou o galão que tinha 6 litros sobrando
e jogou de novo lá no recipiente de 3 litros, certo? Então, aqui ficou com 3 litros e aqui ficou com 3 litros. E olhem só o que sobrou lá no galãozão, pessoal. Sobraram, então, a quantidade que ele precisou. Então, vejam, 3 mais 3, 6, certo? 6 mais 2, 8. Então, aqui estão os 8 litros que ele tinha inicialmente. Então, ele usou os 2 recipientes e conseguiu, então, ficar com apenas 2 litros de óleo para encher um motor apenas. E aí, pessoal, vocês fizeram dessa forma também? Viram como não é um bicho de 7 cabeças? Então, vamos relembrar rapidinho como que ele fez? Ele tinha lá o galão de 8 litros e os recipientes vazios, certo? Então, ele jogou lá no recipiente de 3 litros, ele encheu. Então, ele ficou com 6 litros lá no galãozão, certo? O que ele fez? Ele pegou esse recipiente cheio e jogou tudo no outro recipiente, no de 4 litros, certo? Só que só tem 3 litros, né? Que aqui a capacidade máxima é 3 litros. E ficou vazio o de 3 litros. Então, o que ele fez? Ele pegou lá no galão e jogou de novo lá no recipiente de 3 litros. Então, os 2 recipientes ficaram com 3 litros e o galãozão ficou apenas com 2 litros, que é a quantidade que ele precisava para um. E depois, gente, o que ele pode fazer para conseguir os 2 litros para o outro motor? Então, ele jogou esses 2 litros lá no motor e ele precisa encher outro motor. Então, o que ele pode fazer? Ele pega, então, pega esses 6 litros, né? Joga aqui, vai ficar com 6. 3 mais 3, 6, certo? E o que ele pode fazer? O recipiente de 4 litros vai ficar vazio. Então, ele joga aqui, enche com 4 litros, certo? Então, se aqui tinha 6 litros, ele jogou 4 aqui. 6 menos 4 é 2. Então, ele também vai ficar com 2 aqui e vai poder jogar lá no outro motor. E vocês encontraram alguma outra sequência para resolver esse problema? Bom, pessoal, então peguem lá o livro de atividades extras de vocês, lá na página 54. Lá o exercício 19. Qual dos reservatórios cabe mais litros de água? Esse daqui, certo? Aqui na número 20. Qual dessas sequências que é a correta? Então, vejam lá. 6.000 metros cúbicos é igual a 600 decímetros cúbicos? Não, por que não, pessoal? Lembram que, 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetros cúbicos, certo? Então, se aqui tem 6 metros cúbicos, o correto seria o quê? Ser 6.000 decímetros cúbicos. Então, tá faltando um zerinho aqui, né? Então, essa tá falsa. Essa daqui também não tá certa, por quê? Então, lembrem que eu dei aquela dica lá sobre quando nós formos converter o metro cúbico em litro, o que a gente faz? Nós acrescentamos 3 zerinhos, lembra que eu falei? Gente, acrescenta 3 zerinhos, que daí ele vai ser a quantidade em litros. Então, se é 18 metros cúbicos, seriam quantos litros? 18.000 litros, certo? E tem 18.000 litros aqui? Não, né? Só foram acrescentados 2 zerinhos, então está falsa. Essa está corretíssima. Lembra do zerinho que eu falei, 25 metros cúbicos é igual a 25.000 decímetros cúbicos. Também está errado por quê, pessoal? A mesma coisa, não era para acrescentar 3 zerinhos? Foram acrescentados quantos? Apenas 2, certo? Então, 9 metros cúbicos é igual a 9.000 decímetros cúbicos. O exercício 21, nós temos aqui essa piscinona. Quem tá com saudade de uma piscina aí, hein, pessoal? Então, quantos metros cúbicos tem essa piscina? Bom, então, lembra como que nós fazemos o cálculo? Nós precisamos multiplicar as 3 medidas. Então, multiplica 2 por 2 por 3. Gente, não importa a sequência. Pode começar com 3, depois 2, depois 2, que o resultado vai ser o mesmo. 2 vezes 2,
4. 4 vezes 3, 12. Então, o volume dessa piscina é 12 metros cúbicos. Bom, 12 metros cúbicos dá quantos litros de água? Quem lembra? Lembra dos 3 zerinhos que eu acabei de falar? Então, acrescenta os 3 zerinhos ali. 12.000 litros de água. Bom, lá no exercício 22 da página 55, nós temos um gráfico que mostra o consumo de água na casa de Laura, certo? Então, nos meses de janeiro, fevereiro e março. Bom, gente, então vejam lá. Quantos metros cúbicos foram gastados no mês de janeiro? Vejam lá onde que tá, 25. Então, foram gastados 25 metros cúbicos, tá? Então, era para preencher aqui. Em fevereiro foram gastos quantos? Olha lá onde que tá. Tá um pouquinho acima do 35, estão vendo? Então, ó, 36. Preenchem lá, 36, preencham, certo? E em março foram gastos quantos? Então, veja, a linha aqui do 15 tá até aqui. Aumentou um pouquinho, tá quase lá no meio, entre 15 e 20, então 17. Em março foram gastos 17 metros cúbicos. Em qual mês que o consumo de água foi maior? No mês de fevereiro. Quantos litros foram consumidos em janeiro? Então, ó, 27 metros cúbicos, tem que transformar em litros. Para transformar em litros, acrescenta 3 zerinhos, 25.000 litros, 25.000 litros, desculpa. Em relação ao mês anterior, o consumo de água do mês de março aumentou ou diminuiu? Então, vejam lá. Em março foram gastos 17, em fevereiro 36. Então, diminuiu e muito, né, pessoal? Diminuiu mais da metade, certo, pessoal? Então, a Laura está certíssima em diminuir esse consumo de água, principalmente nesse período em que estamos vivendo. Certo, pessoal? Então, vamos relembrar sobre a área, tá? Então, a área já é aquela região plana, tá? Então, eu vou pintar um quadro, eu preciso saber o tamanho desse quadro, de toda essa área que eu preciso pintar. Eu vou trocar o piso de casa, então, o que eu preciso saber? O tamanho desse espaço, dessa área, desse piso, que eu preciso mudar para eu saber quanto que de material que vai ali, certo? Não é simplesmente chegar lá e comprar um monte ou comprar só um pouquinho. A gente precisa fazer esse cálculo. E como que nós fazemos esse cálculo? Quem aí lembra? Nós precisamos multiplicar as medidas, tá? Então, vamos fazer de conta que nós vamos pintar o quadro da nossa sala. Então, qual é a medida desse quadro? A medida é 5 metros. Então, daqui até aqui, faz de conta que tem 5 metros, certo? E daqui até aqui, ele tem 3 metros. Então, essa é a medida da minha área que eu preciso calcular. 5 vezes 3 dá? Quem sabe aí? Responde pra mim, Gui. Quanto que dá 5 vezes 3? 5 vezes 3 é? 15, certo? Então, aqui, toda essa área tem 15 metros. Quanto, pessoal? 15 metros quadrados, tá? Ó, é o 2 que vai lá em cima. Então, lembra, se nós vamos calcular a área, nós calculamos a unidade é quadrado. Metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Lembra que nós vimos isso? Pois bem, então 15 metros quadrados. Então, para calcular a área é quadrado, certo? Então, gente, nós fazemos isso então para calcular a área. Se fosse um quadrado de 5 metros por 5 metros, faria a mesma coisa, 5 por 5. Bom, e quando nós precisamos calcular um triângulo, o que a gente tem que fazer? Quem aí lembra, hein? Então, ó, nós temos um triângulo. Certo? Como que a gente faz para calcular uma área assim? Bom, então vamos fazer de conta que quais são as medidas desse triângulo. Aqui tem 2 metros
para 2 vezes 2, Maria Clara. Vai lá. 2 vezes 2 é, ó, 2 vezes 2 é 4. Então, 4 metros quadrados. Então, é só que, gente, é como se toda essa área aqui tivesse 4 metros quadrados, tá? É tudo isso aqui, porque nós calculamos o quê? O quadrado e o retângulo, certo? Então, é toda essa área, só que a gente não quer toda essa área, nós queremos saber a metade, né? O triângulo não é metade, a gente só quer saber a metade. Então, o que a gente tem que fazer? Depois que nós pegamos o resultado de toda essa área, a gente tem que, ó, dividir ao meio, lembra? Então, nós pegamos o 4 e dividimos por 2. Por que por 2? Porque ele é ao meio, né? Então, a gente precisa dividir por 2. Então, 4 divididos por 2 vai dar quanto? Quanto que dá 4 divididos por 2? M. Veja aí. 4 divididos por 2 vai dar 2. Então, essa área aqui vai ter 2 metros quadrados, tá bom? Então, lembre que para calcular a área, a gente precisa fazer o quê? Pegar as medidas e multiplicar, certo? São apenas 2 medidas. Pega essa e multiplica, beleza? Pensem assim, são 2 medidas, por isso que é metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado, tá? Pensem dessa forma. E a gente sempre calcula, esse cálculo nós vamos saber a área do quadrado ou do retângulo. E para saber a área do triângulo, o que a gente tem que fazer? Fazer a mesma coisa, só que o triângulo é só a metade dessa região. Então, por isso a gente tem que pegar o resultado do nosso cálculo e dividirmos ao meio, tá bom? Aí nós conseguimos encontrar o tamanho somente da região do triângulo, certo? Bom, gente, esse é como calcular a área como calcular uma área, certo? Então é em quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado, quilômetro quadrado. Mas e o volume? Como que é o volume? Vamos relembrar como que é o volume? Já o volume diferente da área, que é aquela região plana, certo? Que só tem 2 dimensões, 2 medidas. O volume, então, é diferente. Então, ele é tridimensional, certo? Ele vai ter 3 medidas para calcular, certo? Então, a área é quadrada, centímetro quadrado, metro quadrado, quilômetro quadrado. O volume, como eu disse, tem 3 medidas, então ele é 3, certo? Então é centímetro cúbico, não centímetro 3, tá? 3 centímetros cúbicos. É em decímetros cúbicos, 3. É em metros cúbicos, 3. Tá? 3. Então lembre, são 3 dimensões, 3 medidas, tá? Então, associa isso. 3 medidas é cúbico, é o volume. 2 medidas é a área, tá? E lembrem o que é volume? Volume, gente, vocês lembram o que é? Volume é tudo aquilo que ocupa um espaço. Então, aqui ocupa o espaço, aqui nós temos um espaço. Quanto que de espaço que isso está ocupando, certo? E daí nós temos a capacidade, certo? Então, que é o quê? Aquele espaço ali, quanto que aquele espaço é capaz de recipiente é capaz de comportar. Então, a capacidade vai ser em milímetros, em litros, tá? Nós vimos mais em litros, certo, pessoal? Bom, então, como eu mesma falei, para calcularmos o volume, nós temos, então, 3 medidas, certo? Então, nós temos que fazer o cálculo dessas medidas. Como que nós fazemos o cálculo? Da mesma forma que a área, né? Nós multiplicamos. Então, faz de conta que nós temos uma piscina, certo? Como?
certo? Com 2 e com 2. Lembra? Altura, largura e comprimento. Nós temos que fazer o cálculo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, essa piscina tem a capacidade de 8 em metros, né? 8 metros. Quantas medidas nós fizemos o cálculo? 3, né? Então, é cúbicos. 8 metros cúbicos. Isso em litros dá quanto? Qual é a capacidade? Então, lembra que eu falei sobre... dei aquela sugestãozinha de acrescentar os 3 zeros, porque 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Então, temos o 8 aqui, acrescenta 3 zeros. 1, 2, 3. Então, essa piscina tem a capacidade de 8.000 litros. Certo, pessoal? Bom, então é isso, tá, galerinha? Agora que nós já relembramos, respondam lá o amarrando as pontas da apostila de vocês, certo? Das páginas 140 e 141, e também respondam lá no livro de atividades essas de vocês, na página 49, tá? E o exercício 7 lá da página 50. Beleza, pessoal? Então é isso, ó. Beijo, queijo e